Cargos, fatos, boatos e dados. Fotos, focos, fósforos. Fogo, paixão, tesão, rap, trap, funk. Beats, pitacos, papos, vem contar cargos. Canto, teatro, dança, arte, vida, ação. Salve, salve! Programa Conta Caco ao vivo mais uma vez para você aqui na TV Cinec, começando sempre com muita alegria, quarta-feira, 16 horas. É um prazer poder falar com você, trazer sempre informações, entretenimento, bate-papo, música e muito mais. Hoje a gente tem bastante coisa para falar aqui no programa, mas claro, eu não posso deixar de abrir o programa e falar aquilo que é bastante importante em relação àquilo que nós estamos vivendo em plena pandemia. Eu gostaria de fazer aqui uma colocação em relação às manifestações que aconteceram no final de semana. Eu não sou a favor de nenhum tipo de manifestação em plena pandemia. Fui contra as manifestações pró-Bolsonaro e sou contra as manifestações que aconteceram neste final de semana pró-vacina, pró-impeachment do presidente, etc. Não é o momento de se manifestar, não é o momento de aglomerar, não é o momento de fazer nada disso que leve as pessoas a risco. Se você foi à manifestação do final de semana para protestar contra o presidente, se você esteve lá, você simplesmente colocou em risco as pessoas da sua casa, sua família, os seus amigos, as pessoas com quem você tem contato. Mesmo que você estivesse de máscara, usando álcool gel, mesmo que você manteve o distanciamento, ali havia uma aglomeração. Só na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, 10 quarteirões ficaram lotados de pessoas manifestando contra os desmandos, as atrocidades e as barbaridades cometidas por esse governo federal. Mas isso não é justificativa para se fazer manifestação em que se aglomere. Para quem não conhece, Rosa Luxemburgo foi uma grande ativista na Primeira Guerra Mundial que contestou contra os absurdos da guerra. Para isso, ela usou a imprensa, ela que era filósofa, fundou um jornal e lutou frente a frente para que não houvesse guerra, para que não houvesse derramamento de sangue. E ela usou uma única arma, a caneta. Se você quer protestar, use as redes sociais. Já que as pessoas usam as redes sociais hoje para coisas tão absurdas, para coisas tão banais, para agressões infundadas e desnecessárias. Então, se você quiser fazer manifestações, faça a sua manifestação de forma inteligente. Use todos os meios de comunicação que você tem. Nós estamos em plena pandemia, surgindo aí a probabilidade de uma terceira onda, várias cepas se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, enquanto que as pessoas não estão entendendo que não é hora de manifestação. Manifestação, sim, inteligente, de forma democrática. Se tiver que sair o presidente, punir quem quer que seja, que sejam, sim, punidos, que saia o presidente, mas não por meio de uma manifestação em que haja pessoas na rua. Com essa manifestação do final de semana, nós tivemos um triste número e um dado de violência praticado pela Polícia Militar de Pernambuco, que, aliás, o comando da polícia, o comandante da Polícia de Pernambuco foi exonerado em função de autorizar que a polícia agisse com aquela brutalidade contra tudo aquilo que aconteceu de manifestação anti-Bolsonaro. Pessoas foram feridas, perderam a visão. Isso não é justo, isso não se pode acontecer e não se pode permitir. Mais uma vez eu digo, as polícias militares, elas estão subordinadas aos seus devidos governos. As polícias militares, elas são subordinadas às Forças Armadas. E as Forças Armadas, senhor presidente, elas não são uma instituição de Estado, mas sim uma instituição de poder. Ou melhor, elas não são uma instituição de governo, mas sim uma instituição de Estado. É um poder absoluto que não deve e não fará aquilo que um presidente em desequilíbrio total quer fazer. Que as linhas da nossa Constituição sejam rompidas por uma atitude brusca, grotesca, grosseira e de uma maneira burra como o senhor tem agido. Um presidente tem que fazer em plena pandemia o seu papel de estadista, o seu papel de chefe de Estado e ter responsabilidade para com a saúde das pessoas. E o senhor vai trazer, inclusive, um campeonato para o Brasil para quê? Para sair nos jornais sobre o campeonato?
sobre a Copa América e as pessoas se esquecerem que está acontecendo uma CPI, onde o senhor tem tentado fugir dessa CPI. O senhor mais uma vez afrontou o Exército, dando um novo cargo ao Pazuello. Pazuello esse que é um general de 4 estrelas e que desobedeceu a disciplina dentro da hierarquia militar. Para quem não sabe, o Exército é uma instituição de Estado e o Exército tem disciplinas próprias, tem regulamento próprio e o militar não pode se envolver em manifestações políticas como fez o ex-ministro e agora novo funcionário dos quadros da presidência da República. O senhor está tentando tapar o sol com a peneira, está fazendo com que não haja respeito para com o povo, para com as famílias que perderam seus entes queridos. 500 mil de pessoas já morreram. E aí, as pessoas pró e contra fazem manifestações, fazem aglomeração, e de maneira totalmente sem inteligência isso acontece. Não é hora de ter campeonato de futebol algum no país. Nós estamos perto de uma terceira onda. Não é hora de manifestação popular na rua, seja pró ou seja contra o governo. É hora de ter consciência, de ter responsabilidade, de fazer a sua parte enquanto cidadão e defender a vida daqueles que ainda estão vivos. Porque, pelo que vejo, ouvi esta semana alguém dizendo que o projeto do governo federal, pela forma que está sendo feito, é que morra pelo menos 1,5 milhão de pessoas. E isso não é possível, não é permitido. Mas hoje eu ouvi uma frase maravilhosa da doutora Luana Araújo, aliás, ela que está na CPI hoje fazendo um depoimento, ela disse uma frase maravilhosa. Nós estamos aqui discutindo para que borda nós iremos pular, borda plana nós iremos pular. Ou seja, ela se referiu a terraplanistas. Está se discutindo coisas absurdas, como ela mesma disse, é um delírio discutir kit Covid. Não é possível fazer um tratamento precoce desse vírus que infelizmente já tirou a vida de quase 500 mil de brasileiros, sem contar tantos milhões de pessoas mundo afora. Tem de haver respeito, não é hora de campeonato, não é hora de ficar fazendo brincadeiras, não é hora de ministro da saúde ir lá e dar declarações para proteger o presidente da República, doutora Nise Yamaguchi, que esteve lá na CPI falando barbáries, inclusive incriminando o próprio presidente. É hora de tomarmos consciência, termos responsabilidade e respeitar aqueles que estão enlutados e respeitar as pessoas que ainda estão vivas e que pretendem ser vacinadas. Vacina sim, responsabilidade sim, protesto inteligente por meio de redes sociais, protesto de maneira que você faça sem que você coloque a vida do outro em risco. Não é hora de aglomeração, é hora de respeitar a vida das pessoas. Mas eu quero começar o programa de hoje batendo um papo com um querido amigo que já esteve aqui no programa recentemente e voltou para conversar comigo. A gente vai falar muita coisa interessante. Ele que é escritor, ele que é empresário, ele que é um cara que, tá lá com o livro na mão, ele que é um cara que é do terceiro setor, gestor do terceiro setor. Querido Ricardo Borges, obrigado pela sua presença, é um prazer em ter você aqui mais uma vez no programa Conta Caco, para a gente falar uma coisa muito interessante, bater papo, falar de muita coisa que é importante para a nossa vida, para a nossa realidade, principalmente você que é um ativista, inclusive, está ligado a direitos humanos, você que é uma pessoa que atua em prol de que haja respeito, né? Que não haja o crime de racismo mais no Brasil. Aliás, esta semana, infelizmente, a gente mais uma vez presenciou o que é pior, né? De quem a gente espera que nos dê segurança, a gente ver ser violento. Eu falei há pouco das polícias militares, das manifestações que aconteceram lá em Pernambuco de forma violenta, e em São Paulo, esta semana, um policial militar agrediu com um soco que levou a nocaute um cidadão trabalhador, mas negro. Então, assim, o que pensar disso, Ricardo? Aonde nós vamos chegar com esse tipo de violência partindo da polícia, que é aquela que deveria agir de maneira ostensiva, porque, para quem não sabe, a polícia militar, ela tem como função não investigar, mas ela tem como função estar presente nos lugares. A polícia militar é aquela que se faz ostensiva para que você evite que o crime aconteça, né? Essa é a função da polícia militar.
Por isso se chama policiamento ostensivo, ou seja, anda-se fardado, anda-se com uma viatura que é identificada, anda-se com uma viatura que tem um giroflex para justamente inibir o crime e não o policial chegar e agredir uma pessoa de maneira como tem acontecido na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e em outros estados mais. Oi, Isso, vamos lá. é um prazer estar aqui novamente para a gente conversar sobre esses assuntos, né? Então, são assuntos que realmente a gente fica estagnado de estar vendo essas coisas, mas eu faço uma leitura diferente. Tudo isso é algo que já vem acontecendo há muito tempo. A diferença é que se tornou visível. Hoje nós temos milhões de câmeras, milhões de holofotes. Então ficou muito mais fácil da gente estar registrando essas ocorrências. Mas é algo que já vem acontecendo há muito tempo e agora isso vem à tona, porque a gente coloca no holofote. Então acho que agora fica mais fácil para a gente buscar algumas soluções para tratar, porque a coisa se tornou visível. Que, vamos dizer assim, aquilo que não, se não, você não está vendo, então não dói, mais ou menos. Agora a gente está vendo todas essas questões, principalmente a questão do preconceito, ela não é nada novo, né? Imagino que há 50, 100 anos atrás foi até pior, mas só que não estava, não ia para a mídia. Não tinha uma pessoa com celular para estar filmando, não tinha canais de YouTube para dar visibilidade, porque hoje em dia, se a televisão não der visibilidade, o pessoal posta. Na verdade, eu paro quando a gente pensa nessa coisa de estarmos sendo vigiados diariamente, porque na verdade hoje você só não é vigiado no banheiro e olhe lá. Né? Em qualquer lugar que você anda hoje, em qualquer cidade, praticamente todas as cidades pequenas, de médio e grande porte, e às vezes até na região rural, você tem hoje instalação de câmeras, você tem instalação de câmeras nas rodovias, enfim, em todos os lugares. Nós somos vigiados. Aí eu me lembro, claro, daquele livro belíssimo escrito por George Orwell, que tem como título 1984, que tem a figura do grande irmão, né, que fiscalizava a tudo e a todos, quer dizer, ele previu tantos anos antes de existir a câmera, tantos anos antes de existir esse sistema de tecnologia tão desenvolvido que a gente tem hoje, e ele falava naquele livro sobre a questão do grande irmão, que é o Big Brother, que nos vigiaria constantemente. Então, assim, um livro fantástico, um cara visionário, e hoje nós estamos vivendo realmente um Big Brother diário, só que, por um lado, muito positivo tudo isso, mas por outro começa a mostrar, como você acabou de dizer, sempre existiu isso, mas o fato de existirem as redes sociais, as câmeras nos celulares, então as coisas são muito mais à mostra. Mas aí, Ricardo, eu preciso falar uma coisa que é muito importante para a gente refletir. Esses dados de policiais militares estarem aí agredindo de maneira violenta, levando à morte de pessoas, não só em São Paulo, mas em outros lugares, existe uma preocupação, porque assim, até o professor Wieland esses dias fez um comentário dizendo o seguinte: está havendo uma insurreição nos quartéis militares, das polícias militares dos estados, em função de uma forma que vem partindo da ideia de um presidente que diz que a polícia tem que ser, sim, a polícia que combate, que agride e etc. Então, assim, as polícias estão tendo a insurreição dentro dos quartéis, e isso é muito preocupante, porque as polícias militares, primeiro, elas são subordinadas ao exército, né? Segundo, a polícia militar ela tem que ter um papel ostensivo, ela tem que coibir o crime, né? E aí, assim, você tem uma polícia que você sai na rua achando que vai te defender e o cara te agride. Agride porque você é pobre, agride porque você é negro, agride porque você simplesmente está num lugar onde o policial acha que não deve estar. Quer dizer, a que ponto nós chegamos a partir da ideia de um presidente que diz que primeiro tem que armar o povo, daqui a pouco a gente vai ter uma guerra civil, e segundo que a polícia tem mais a que meter a mão e descer o cacete. Então isso é muito preocupante, Ricardo. Realmente a questão da liderança
ela é muito preocupante, porque a gente tem os exemplos de Hitler e outros. São pessoas que estão em posição, em condições e em posição de influenciar outras pessoas, né? E, e, e isso tem algum grupo de pessoas que acaba seguindo isso, né? Igual o Hitler, ele vai formando opinião, ela seja positiva ou negativa. E é isso que acontece, porque a gente vê que tem várias pessoas que é contra o uso da máscara, que é contra isso, e só que não tem fundamento. A pessoa não tem fundamento. Mas aí tem um livro do Frantz Fanon, que ele fala sobre dissonância cognitiva. Ou seja, você cria algo no seu subconsciente e você não aceita uma outra posição. Então, o que é preocupante nisso é quando a gente tem um governo que ele está criando isso, porque as pessoas não conseguem defender aquilo que elas estão seguindo. Exatamente. Elas não conseguem. A gente viu a reportagem, eu assisti também ontem a reportagem também da entrevista da CPI. As pessoas não conseguem defender o que elas estão fazendo. E fica muito complicado quando elas são... Eu vi aquela entrevista onde a doutora foi... ela é doutora e outros médicos falaram e ela não teve como responder. Ou seja, ela não tinha argumento para responder o que ela colocou que era tão correto. Na verdade, você viu que o senador Otto e o outro senador que me foge agora o nome, mas ele também é médico, tanto quanto é o Otto, ele disse para ela, a senhora é oncologista, né? A senhora não é infectologista, a senhora não sabe o que é um protozoário. Diferencia um protozoário de um vírus. O vírus não é uma coisa para ser tratada com um remédio que é um vermífugo, um vermicida, na verdade. Quer dizer, quer se tratar uma doença, e foi o que ele disse, e é grave. Ele disse o seguinte, olha só, a senhora sabe que o hidroxicloroquina é um remédio que se uma pessoa que tiver uma arritmia cardíaca tomar esse remédio, ela vai a óbito. E ela disse, sim, eu sei. E mesmo assim ela prescreve, sem saber se a pessoa tem uma arritmia. Porque assim, Ricardo, essa questão da arritmia cardíaca, as pessoas acham que quem tem arritmia obrigatoriamente tem um taquicardia, que é a arritmia. Lê do engano, eu nasci com um problema chamado síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma arritmia, eu nunca tive um episódio de taquicardia, nunca se percebeu, eu fui descobrir essa síndrome aos 44 anos, que vivi por todos esses anos correndo o risco de morte, porque essa síndrome leva a pessoa a ter a chamada morte súbita. Se eu tivesse tomado esse hidroxicloroquina a qualquer momento na minha vida, eu teria morrido porque eu não sabia que era portador dessa síndrome. Quer dizer, e é uma arritmia, então assim, quantas pessoas têm esse problema e outros mais do gênero que não sabem que têm arritmias e que poderiam ter tomado isso e irem a óbito? Quer dizer, é uma irresponsabilidade muito grande, né? Sim, e quando a gente vê esse tipo de colocação feita, a gente fica perguntando por quê. E eu tenho a doutora Anice, eu conheço ela há muitos anos. Porque, olha a coincidência, doutora Anice, eu conheço ela porque minha mãe foi empregada doméstica da casa da doutora Anice, e a doutora Anice era uma pessoa que me levava eu e meus irmãos ao zoológico, nas férias, quando ela tinha férias, quando ela fazia faculdade de medicina. Eu conheço a doutora Anice. E eu sei que a doutora Anice é uma pessoa do bem. E que trabalha num dos mais respeitados hospitais de São Paulo. Exato. Tá? Eu sei que ela é uma pessoa do bem, que ela deixava os afazeres dela para levar eu e meus irmãos no médico, da empregada doméstica, o irmão dela, que é o Charles, que é também cirurgião, é uma família idônea. E aí, quando eu fico, para mim, eu ouvindo tudo aquilo, eu não consigo entender. O que me assusta, na verdade, Ricardo, é o seguinte: tanto o Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da Saúde, e a doutora Nise Yamaguchi, eles praticamente assumiram de público, né, que eles compactuam com aquilo que o presidente impõe. Quer dizer, 2 médicos podem incorrer, inclusive, em crime
por atestar aquilo que o presidente quer que seja atestado. Né? A doutora Laura hoje também disse uma coisa muito interessante. Ela disse: estamos vivendo, doutora Luana, desculpa, estamos vivendo um delírio. Quer dizer, não se pode discutir questões de tratamento precoce diante de uma pandemia. Não é o momento de se pensar nisso, até porque nenhum vírus é combatido com remédio, como a gente bem sabe. Todas as doenças virais que nós temos histórico aí no mundo, elas foram combatidas por meio de vacinação em massa. O Brasil, que é um exemplo, né, que foi um exemplo até então em vacinação, quantas são as campanhas que nós somos vitoriosos, erradicamos tanta coisa no Brasil por meio de campanhas de vacinação em massa. E aí você tem um presidente da República, você tem um ministro da Saúde, você tem uma médica, pessoas que, aliás, fazem parte aí do chamado gabinete paralelo, que isso é uma afronta, é um absurdo para se acreditar, né? Parece que é conto de vigário um negócio desse, de você imaginar que um presidente permite que haja um gabinete paralelo para que se tome decisões paralelas àquilo que são de responsabilidade das 22 pastas e não de gabinete paralelo. Quer dizer, é afrontador tudo isso, né? E o pior é que tem um grupo que está lá e aceita isso, né? Eu digo, quando a gente fala de uma presidência, tem muitas pessoas que estão seguindo isso. Quem são essas pessoas, né? Que estão dando força a isso, que estão ali por algum tipo de interesse, ou pelo salário, ou pela condição que ele está ali, mas e pensar que uma assinatura ela pode ajudar muitas pessoas, como ela pode matar muitas pessoas. Exatamente. Como tem acontecido. Uma decisão que foi tomada de deixar de comprar a vacina matou milhares de pessoas. Você sabe o que me assusta? A doutora Luana Araújo hoje disse uma outra coisa na CPI, que assim, eu concordo totalmente com o que ela disse, até porque eu também sou uma pessoa da área da ciência, né? Eu sou um pesquisador nas áreas com as quais eu lido, tanto na psicopedagogia, quanto nas artes cênicas, quanto em linguística. Eu faço parte desse universo da ciência, e ela disse uma coisa muito interessante: ciência não se discute, ciência é método, né? Ciência é método. Para quem não sabe o que é ciência, vai estudar metodologia científica, vai entender o que Descartes plantou e deixou um legado maravilhoso no livro Discurso do Método, onde ele nos ensina que para você entender um determinado conteúdo, você estuda das partes para o todo, você vai esmiuçar aquele conteúdo como um todo para você poder defender uma ideia, defender uma tese. A gente tem a tese, a antitese e tem o resultado disso, quer dizer, a síntese. Então, assim, ciência não se brinca, né, Ricardo? É uma coisa extremamente séria. Sim, e a gente, refletindo nisso, a gente tinha até uma ideia, que a gente tinha um material que eu trouxe aqui, que é o livro, assim, Em Busca de um Novo Mundo, né? Será Em Busca que ele existe? de um Novo Mundo. E aí nós estamos agora, fizemos um novo título que chama O Mundo que Queremos. Não é esse mundo, não é o mundo que querem para nós, mas qual que é o mundo que nós queremos? Que nós queremos, né? Qual que é o mundo que nós queremos? Não o mundo que as pessoas querem nos dar, né? Então, aquela pergunta, né, que Jesus fez para algumas pessoas. Cara, a pessoa, Jesus deparou ali o camarada era cego, mas Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Parece que é lógico, né? Mas só que isso é uma forma de perguntar: qual que é o mundo que nós queremos? O que você quer que eu te faça? Você que vai falar não é eu que vou falar assim, é esse mundo que eu quero para você, né? Então existe um grupo de pessoas que querem nos dar quer dar um mundo para todos, mas um mundo que ele quer deixar. Não o mundo que nós queremos, que a gente está contrapondo contra isso, né? Claro, com certeza. Eu vou pedir para a Jana jogar um dos nossos apoiadores, por favor, no ar, Jana. Vamos falar um pouquinho, né, de quem nos ajuda a fazer o programa, de quem está ao nosso lado, quem é nosso parceiro. A Jana vai colocar ali para mim, e aí eu vou falar para você da parceria que a gente tem com a Charrua Store. A Charrua Store é lá de Piracicaba, a Charrua Store é uma loja virtual,
e você pode comprar perfumes, roupas, calçados e muito mais. A Charrua Store inovou. Ela também está oferecendo a você, que é de Piracicaba aos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Aliás, hoje e amanhã ainda dá tempo de você fazer a sua encomenda de comidas árabes. Tem quibe, charuto, tabule, baba ganoush, hummus, coalhada seca e tantas outras comidas mais. Você pode entrar no site da Charrua Store, ou melhor, no Facebook da Charrua Store, ou também no Instagram, e aí você vai saber tudo aquilo que a Charrua Store oferece para você, tanto como sendo perfumes, roupas, calçados e quais são as comidas deliciosas que a Charrua Store pode entregar para você aí em Piracicaba. No caso de roupa, perfume, calçados e etc., você pode pedir até de outro estado que ela manda para você. O telefone da Charrua Store é DDD 19 992 91 6405. Eu vou repetir, DDD 19 992 91 6405. Você vai falar com o Said, ok? É isso, recadinho para você. Ricardo, eu queria te fazer agora, primeiro eu quero que você fale, claro, do seu livro, qual o mundo que a gente quer, né? Afinal de contas, temos que falar do teu trabalho, que é maravilhoso, mas eu queria só lembrar uma coisa. Quando eu disse no início do programa, depois do nosso início de bate-papo, que eu falei da questão das Forças Armadas, que eu falei das polícias militares e tudo, talvez alguém que esteja assistindo o programa pode falar assim, esse cara aí só porque é comunicador, porque trabalha em programa de televisão, acho que pode falar da polícia, do exército, etc. e tal, está falando sem nenhuma propriedade. Quando eu me meto a falar sobre determinada coisa, e quando eu me meto a dizer de maneira a criticar construtivamente uma instituição, no caso as polícias militares de todos os estados, mas eu vou falar mais da nossa polícia militar aqui de São Paulo, e até mesmo das Forças Armadas, é porque eu sou de uma família de militares. Eu tive um tio que se aposentou como general. Tio, aliás, que foi chefe da segurança da presidência da República, desde o presidente Castelo Branco até Fernando Collor, quando meu tio se aposentou. Ele tinha 3 filhos, também ligados diretamente ao universo militar. Um do Corpo de Bombeiros em Brasília, o outro da Polícia Militar do Distrito Federal, aliás, outros 2 da Polícia Militar do Distrito Federal. O meu pai foi no Líbano do Exército. Eu servi o Exército em 1986. Eu sei o que é a disciplina militar, eu sei como funciona a vida em caserna, eu sei o que é que você tem de fazer e defender. A gente defende as nossas divisas, a gente defende o nosso território, a gente defende a nossa soberania nacional enquanto militar lá dentro do Exército. E também posso falar com propriedade em relação às polícias militares, porque em 1988 eu ingressei na Escola da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu fui policial militar por quase 5 anos. Eu exonerei porque eu fui estudar, fui fazer outras coisas. E a época que eu fui policial militar e na escola onde eu fui treinado, que foi a escola de Pirituba, eu tive excelentes comandantes na polícia. Eu tive excelentes profissionais que nos treinaram e nós saímos de lá em janeiro de 1989 formados quase 600 policiais, sabendo da responsabilidade da polícia ostensiva, sabendo da responsabilidade de você evitar que acontecesse o crime, sabendo que você não pode agredir as pessoas por racismo, que você não pode se achar dono do poder porque você tem aquilo que está na Constituição Federal, que diz que todo militar, que todo policial, ele é detentor do poder de polícia. O poder de polícia não é dado a uma pessoa para ela sair fazendo mandos e desmandos. O poder de polícia é dado a você com a autoridade de poder prender, com a autoridade de que deve evitar o crime. Então, quando eu faço uma crítica, aliás, eu escrevi um livro que eu estou por lançar, e que eu faço uma crítica muito forte em relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque eu já vi muita coisa errada. E me assusta, porque a época que eu participei dessa instituição, que era uma instituição extremamente respeitada até anos atrás, era uma instituição em que você trabalhava de forma disciplinar, que você respeitava a farda, que você respeitava o seu trabalho enquanto militar. E hoje eu não vejo isso nas polícias. Então, quando eu faço uma crítica aqui, eu faço com propriedade de fazer. Mas vamos falar do seu livro, por favor, que eu quero que você fale desse mundo que a gente tanto espera e que está escrito aí nesse seu trabalho maravilhoso. Esse trabalho aqui foi um presente que eu recebi, né? Que
o livro Em Busca de um Novo Mundo, da Em Busca de um Novo Mundo. Busca de um Novo Mundo, da artista plástica Beatriz de Carvalho, né? Foi lançado em 2014 com patrocínio do PROAC, né? E quem escreveu o livro, aí o nome é Luiz, como que é? Luiz Augusto Cama. O Luiz Augusto Cama, né, ele veio a falecer. E a Beatriz achou necessário fazer uma releitura, porque algumas coisas mudaram. Então, só para explicar, para as pessoas entenderem, esse livro, Em Busca de um Novo Mundo, ele já havia sido escrito pelo Luiz Augusto Cama. Isso. E ilustrado pela Beatriz Carvalho, né? Concepção e ilustração. Isso. E aí vocês fizeram uma releitura, é isso, do livro? Então, ela me convidou para fazer a releitura, né? Aí, na realidade, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu fiz a releitura e ela gostou muito. E a gente está concorrendo aí um projeto pelo PROAC, tá? Para a gente poder relançar esse livro. Só que aí nós fizemos mais um. Ele vai ser esse livro com a releitura e um novo que é O Mundo que Queremos. Em um único livro, vocês E um vão único fazer. livro. O Mundo que Queremos. O mundo. Então aí vai ter Um Mundo que Queremos, que ele tem as ilustrações que partem a partir das crianças. Qual que é o mundo a partir da pureza? Qual que é o mundo que as crianças querem? Então a gente criou uma trilogia aí de umas lendas usando duas lendas, né? Que foi a lenda da Edelweiss, que é uma lenda que fala dos Alpes suíços, e uma lenda do Muiraquitã, que é uma lenda típica nossa do Amazonas. E a gente une as duas lendas nessa história e a gente cria uma terceira lenda, que é a lenda do amor perfeito. Que a gente une ali o amor ágape, o eros e o philos, que são os três tipos de amores, né? É um amor, aquele amor platônico, amor a Deus, depois amor de amigo, que é o amor philos, de comunhão, e o amor eros, que é o amor... A gente une tudo isso e torna o amor perfeito, e a gente tem uma figura dentro dessa história, que é que a gente deu o nome de Ganã, né? Aí as pessoas falam, por que Ganã, né? É indígena? Não, Ganã é de ganância. Ah, de ganância. Ganância. Então, tudo, onde a gente coloca tudo que está acontecendo, desses malefícios, de queimadas, de negócio, tudo isso tem uma figura, Ganã, que é a ganância. Eu querer mais. Eu querer o que é do outro. É a avareza. É o ser avaro, né? E, no fim, o bem vence. Eu creio que o bem vai vencer. Que era esse amor perfeito, que a figura de Ganã, ela é tragada depois. Eu não posso contar toda essa história. É tragada. Não conta que senão perde a graça. Então, mas a gente tem essa figura do Ganã, porque a gente, tanto eu como a Beatriz, a gente conversando muito, a gente falou, poxa, tudo isso que a gente está acontecendo tem a ver com ganância, tem a ver com querer. Qual a previsão de lançamento, Ricardo, do livro? Então, o PROAC, a gente está aberto agora, né? Então, até novembro a gente deve lançar com PROAC ou sem PROAC, tá? Então, agora em novembro a gente já deve lançar esse livro, né? Que eu acho que vai ser bem sugestivo, principalmente o mundo que queremos, até para a gente discutir. A ideia é a gente abrir esse discurso, né? Qual o mundo que nós queremos? Ricardo, isso tem a ver um pouquinho com um trabalho que você faz já há muito tempo. Você que é do terceiro setor, para quem não sabe, o terceiro setor são as instituições, né? ONGs, OS ou OCIP, que é chamada de terceiro setor, que faz o trabalho, na verdade, aí, o trabalho relacionado ao ser humano, vamos dizer assim. É sempre uma assistência humana que é feita por meio disso tudo. Você faz um trabalho que eu sei que a ONU tem lá 17 princípios, né, que estão ligados a um trabalho que você já faz há muito tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, que está ligado à questão da capelania, né, que é o trabalho, a gente falou aqui já hoje de Forças Armadas, falou de polícia, né, então existe a figura do capelão dentro das Forças Armadas, e o capelão, eu sei muito bem qual é a figura dele, é um ser de orientação espiritual, mas que não é só isso. E dentro desses princípios que existem aí propostos pela ONU, são princípios que estão ligados a um trabalho que você faz. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho para a gente.
esses trabalhos que nós desenvolvemos um trabalho focado no Quito Item, que realmente é um grupo da nossa sociedade que é bem discriminado, que são as mulheres. Então a gente vem premiando e incentivando mulheres a ocuparem o seu lugar dentro de todas as esferas, onde a gente tem um livro que foi lançado, que é o HM2C, que é História de Mulheres que Merecem Ser Compartilhadas, né? E o prêmio On Human Black Lives, que nós premiamos mulheres negras, ou seja, mulheres são discriminadas duas vezes, às vezes uma por ser do sexo feminino e outra por serem negras. Então esse tipo, então a gente conseguiu fazer essa dupla premiação, né? E a gente tem uma veia muito forte que você citou agora, que é a questão da capelania, porque a capelania ela nos permite ajudar nos objetivos sustentáveis, porque ela nos permite entrar em alguns lugares onde aquelas pessoas elas estão reclusas ou não podem, não vão ter acesso a muita coisa. Permite a gente fazer trabalho em presídios para tentar recuperar algumas, e é possível. Então, para que as pessoas entendam, na verdade, quando você fala em capelania, né, existe a figura do capelão dentro das Forças Armadas, mas existe a figura do capelão que não das Forças Armadas, que é essa pessoa que vai a presídios, que vai até a instituições, enfim, e vai fazer um trabalho de assistência social, praticamente. Exatamente. É permitido por lei que a gente fala o seguinte, é chamado de, e é dado por lei, que todos têm direito à assistência espiritual. Mas quando você fala espiritual, vamos falar, é um social, você trabalha com a mentalidade, porque às vezes a única forma de você transformar uma pessoa é mudando o quê? A mentalidade da pessoa. Então, às vezes você pode querer trabalhar essa mentalidade dela. E é bacana quando você fala nessa coisa de um atendimento espiritualizado, mas em momento algum você fala, mesmo no que você escreve, de imposição religiosa, né? Até porque nós vivemos num país laico, né? Quer dizer, não existe uma religião oficial no Brasil, apesar de ser um país de maioria católica, nós não temos uma religião oficial, e isso é muito importante. Eu acho que todo país laico preza por isso, né? Porque é democrático essa questão de você escolher a religião que você quer seguir. Mas antes de você falar isso, eu vou pedir para a Jana soltar mais um parceiro para a gente poder falar de um parceiro aqui para você. Parceiro nosso que nos ajuda é a Relojoaria Zerbaz, ela fica ali na Avenida Ipiranga 818. Relojoaria Zerbaz, ela tem tabacos, presentes que são os mais variados mimos. Você pode levar seu relógio para consertar, comprar um relógio novo, porque tem relógios belíssimos lá. Você vai ser atendido carinhosamente pelo Paulo e pela Vera. Beijo para vocês. A Relojoaria Zerbaz fica ali na esquina da Ipiranga com a Avenida São João, esquinas eternizadas por Caetano na música samba. Ali na nossa arte aí aparece que está aberto de segunda a sexta, das 12 às 19 e aos sábados das 12 às 18. Só vou fazer aí uma correção, que na verdade não é nenhuma correção, uma nova informação com essas mudanças de pandemia, etc e tal. Então, como pôde se estender um pouco mais o horário de atendimento, eles estão abrindo às 11 da manhã e não mais ao meio-dia, tá ok? Então, dê uma passadinha lá na Relojoaria Zerbaz e você terá o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, de comprar mimos, de comprar tudo de tabacaria e também arrumar seu relógio, comprar um relógio novo. É isso, tá bom? Cara, então assim, a capelania é um trabalho de assistência. Aí eu vou aproveitar a sua presença aqui, que é uma pessoa de terceiro setor, que é muito importante, porque o que eu consigo perceber muitas vezes que eu vejo, até trabalhos que são feitos em algumas instituições, como ONGs, como o CIP, OS, é muito interessante que as pessoas entendam que todo e qualquer trabalho, inclusive esse de capelania, de dar assistência dentro de presídio, seja onde for, para a pessoa que precisa de um acompanhamento espiritualizado, esse trabalho é um trabalho que está ligado à ideia de um projeto social. O que é o projeto social? O projeto social é quando você oferece ao indivíduo alguma coisa que transforma a vida dele, uma aprendizagem que ele poderá colocar em prática. Eu estou falando isso porque a gente ouve muitas pessoas falarem, olha, de ação social, etc. Então, projeto social é quando você transforma o indivíduo. Ação solidária ou ação social é quando você atende de forma emergencial uma necessidade. No caso de uma calamidade pública, no caso dessa pandemia, as pessoas estão distribuindo alimentos e tudo. Isso é ação social.
Quer dizer, você atende ali, de forma paliativa. O projeto social você transforma o indivíduo. A filantropia é aquele que tem grana e pode injetar dinheiro em campanhas sociais. E o voluntário é aquele que participa da ação social como voluntário, vai lá e contribui. Então, assim, a capelania, ela dá esse atendimento espiritualizado, ela é um projeto social porque ela pode transformar o indivíduo, é isso? Exatamente. A capelania é a forma que você trabalha o que é a saúde mental, que é tão necessário, porque às vezes as pessoas estão numa situação, e a gente que trabalha no terceiro setor, hoje eu faço um trabalho que a gente faz a doação de 100 marmitas por dia. Mas você sabe que a questão não é apenas aquilo. Aquilo, por trás dessas 100 marmitas, a gente tem várias coisas a serem tratadas, e principalmente quando se diz de saúde mental. Porque às vezes a pessoa está naquela condição, ela não consegue buscar uma sustentabilidade, porque falta algo, entendeu? É onde você ajudar essa pessoa a ela se encontrar, ela ver qual que é o espaço dela, qual que é o espaço que ela pode ocupar, qual que é a capacitação que ela pode ter para ela poder ocupar um espaço dentro desse cenário, né? Eu vejo, a gente tem trabalhado com o pessoal que está embaixo das pontes. Eles são, na realidade, muitos deles são índios urbanos. Eles são pessoas que têm dentro dele o objetivo de ser livre. Eles não querem morar em casas, eles querem ser livres. Mas só que talvez eles estejam no lugar errado, que é urbano, né? Ou eles não têm terra, então eles são reprimidos, eles são tratados como ratos, né? E aí quando você fica olhando, você conversa, e é a vida que eles querem. Mas não é a vida que eu quero, mas é a vida que eles querem. Agora, Ricardo, desculpa te cortar. Assim, você tocou num ponto para mim que é muito importante para a gente compreender. Você disse o seguinte: essas pessoas que estão morando na rua são índios urbanos, né? Porque realmente não querem ter casa. Só que aí a gente entra numa questão muito complicada. Existem os albergues, né? Existem projetos que dão assistência a essas pessoas, que convidam essas pessoas para irem morar em algum lugar. Muitos estão na rua pela falta de oportunidade, por terem sido abandonados, por várias razões, cada um tem a sua história e a gente tem que respeitar essas histórias. Só que assim, alguns você chega e convida para que passem a morar num albergue, para que passem a morar numa instituição que dá a assistência necessária que essa pessoa precisa, enfim. Só que outros simplesmente se negam a ir. Eles querem continuar vivendo na rua. E aí gera um problema também social. Né? Porque você ter pessoas morando na rua sem querer ir para um abrigo, sem querer ir para algum lugar que possa dar a eles condições de vida, você está gerando um problema. Como lidar com esse tipo de problema, Ricardo? Principalmente no período desse pandêmico, que a gente sabe que aumentou muito o número de moradores de rua. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram pagar mais aluguel. Aliás, hoje, o nosso ilustre presidente da República, salvo engano, se não foi hoje, ontem, ele disse uma coisa aqui. Se as pessoas quiserem mais dinheiro, se referindo a esse milionário auxílio emergencial que ele está dando, ele disse o seguinte: se as pessoas quiserem mais dinheiro, façam financiamento no banco. Olha o despropósito do que esse homem, que se diz presidente de uma das maiores nações do planeta, diz para pessoas que estão vivendo em situação de miséria. Ele está dando R$150 para que as pessoas sobrevivam, ou 250 quando uma família. E aí ele diz que se a pessoa quiser mais dinheiro, que faça um financiamento no banco. A que ponto nós chegamos? Que homem é esse que está comandando o nosso país? Então, assim, é preciso tomar uma atitude urgente e emergente. Né? Essas pessoas estão na rua, muitos foram para a rua agora no período de pandemia. Mas há aqueles, claro, que são índios urbanos que querem continuar vivendo na rua e não querem nem assistência. E aí, como lidar com esse tipo de gente, Ricardo? O que fazer? Eu acho que primeiro a gente tem que conhecer o que eles querem, né? É por isso que eu digo o mundo querendo, o que eles querem. E lógico que, como a gente vive em sociedade, você falou, quando uma coisa começa a interferir na outra, a gente tem que resolver, porque no meio dessas pessoas
Tem outras pessoas que fazem pequenos furtos e acaba, não é, eles não estão só ali morando, estão ali causando também, criando uma causa. Eu acho que trabalhar a saúde mental dessas pessoas, para que elas possam ter o entendimento que eles são índios urbanos alguns, mas só que não existe uma floresta. Não existe uma floresta, não existe essa harmonia. Ele está numa selva de pedras, entendeu? Uma selva de pedras, aliás, ele sai à caça e caça o que é do outro e não dele. Exatamente, né? Entendeu? Então, só que tudo isso que a gente está falando, questão de mentalidade, ele não consegue ver isso da forma que a gente está falando aqui. Então a gente tem que chegar até ele para ele conseguir entender. De repente, não seria mais interessante, de repente, ele morar num local com árvores, outro local que ele ia viver, que ele ia comer, que ele ia beber, mesmo que ele fosse, que ele tivesse toda a liberdade, que ele não seria mais do que ele estar aqui respirando o dióxido de carbono embaixo da ponte, sendo tratado igual o rato. Sim. Entendeu? Corre para lá, corre para cá, e o outro bandido, várias coisas acontecendo, né? Mas muitos a história. Eu trabalho com muitas pessoas de comunidade, moradores. Então, cada história. São muitas histórias. Né? Muitas histórias. Eu quero voltar numa coisa que você falou muito interessante já depois de eu fazer a chamada de um parceiro nosso. Eu quero voltar numa coisa que você disse, dos pequenos furtos, etc. Eu quero falar uma coisa que aconteceu ontem, salvo engano, no TJ. Tá? A gente vai mostrar para você agora mais um parceiro. Ok? Então vamos lá, vamos falar de um parceiro nosso que é a AEUAF. A AEUAF é uma inovação em educação para você. Hoje a AEUAF tem uma metodologia própria, aulas VIPs, atendimento para turmas também, para aulas de reforço, desde do Fundamental 1 até o ensino médio, aulas de matemática, aulas de português, aulas de redação, aulas de física, aulas de química, se você precisar de um reforço, de um atendimento especializado, ou se você quiser fazer um curso preparatório para concurso, você pode ligar e falar diretamente comigo, ok? A EOAF vai trazer outras inovações em breve para você, você vai saber o que é a EOAF. A EOAF você liga para o 11 9 4779-4332. 11-94-779-4332. A gente tem 5 minutos, é isso, para encerrar o programa? Ok, 8 minutos. 8 minutos para a gente encerrar? 5? 5 minutinhos, só para a gente não se perder no tempo aqui. Mais 5 minutinhos então. Ricardo, eu queria que você... Você sabe que ontem o TJ de São Paulo teve que julgar um caso que, que poderia ter sido de forma monocrática, mas... optou-se para que fosse pelo colegiado, porque é uma coisa inacreditável. Existe o princípio da insignificância, que são os chamados pequenos furtos. E ontem um dos juízes que julgou essa questão, ele disse o seguinte: meu Deus, nós estamos perdendo tempo aqui, dinheiro, quanto custou esse processo para julgar um cidadão que roubou 2 peitos de frango, que custam o equivalente a R$4, ou seja, 0,05 do valor de um salário mínimo. Você sabe que o chamado princípio da insignificância é para crimes que sejam de menor potencial em valor, que seja no máximo em até 10% do valor do salário mínimo da época do crime cometido. E aí, assim, como que um juiz de primeira instância encaminha para frente um processo desse porte? Ou seja, essas pessoas que você lida no seu dia a dia, são essas pessoas que acabam cometendo esses pequenos furtos, que são princípios de insignificância, até por uma necessidade de sobrevivência, né? Então, como lidar com isso, como falar com essas pessoas e de que maneira transformar essas pessoas, Ricardo? Eu acho que a transformação ela vem pela educação e pela saúde mental, aquilo que nós falamos. Eu sou de uma família de negros que veio, e eu tenho várias pessoas na minha família que o problema saúde mental. Hoje elas são pessoas do bem, se mantiveram numa condição, mas não avançaram mais porque não tinha saúde, não foi tratada o momento. E tem essas pessoas, a gente tem que... não é só comida, a saúde mental dessas pessoas. É importante, quando se fala em saúde mental, a gente lembrar de uma coisa. Quando você fala em saúde mental, você não está dizendo em debilidade mental, né?
Porque o que é a questão da saúde mental? É você ter o bem-estar, você ser bem atendido, você ser bem assistido. Eu sou psicopedagogo, então, né, eu tenho propriedade para falar sobre isso e sei o que é a questão da saúde mental. Às vezes você fala em saúde mental, a pessoa fala, você está me chamando de débil, você está me chamando de retardado. Não tem nada a ver, porque nós temos distúrbios, nós temos transtornos. São coisas, às vezes, que temporárias, né, e que leva a pessoa a vivenciar uma situação que ela não esteja bem com a saúde mental dela. É uma questão de estado de espírito, inclusive, né, Ricardo? Inclusive, nós vimos ontem a tenista que desistiu do Roland Garros porque ela não estava em condição mental. Olha só, ela deixou talvez de ganhar milhões de dólares, porque era uma também das favoritas, mas ela deixou porque ela não está. Olha só a condição. Então, isso não é só pelas pessoas que estão ali nessa condição debaixo da pandemia, mas é um geral. Mas ela tem até uma possibilidade de contratar um especialista tal. E essas pessoas talvez não tenham acesso a assim, a essa clínica, né? A esse médico, a esse atendimento. Né? atendimento. Já que a gente está falando de atendimento de saúde, antes de encerrar o programa, quero falar para você sobre a Curativos. Curativos é um dos nossos parceiros aqui. Você pode entrar em contato com a doutora Sara no 11 9 6340 9653, 11 9 6340 9653. A Curativo é uma inovação em ozônio que você pode fazer pequenos curativos externos, tratar de úlcera varicose, tratar de feridas na boca, tratar até de uma úlcera, de uma gastrite, enfim. Entre em contato que você vai ver, é um investimento super baixo e você vai se curar de muita coisa. Ricardo, você vê, a gente fala tanto que passou muito rápido, né? E uma hora para a gente é um susto. E assim, eu queria que você fizesse suas considerações finais, falasse, né, da importância desse livro que você está lançando, desse trabalho todo que você faz. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre de maneira muito esclarecedora, trazendo sempre tanta informação importante para as pessoas. Parabéns por esse trabalho que você faz com as pessoas aí que vivem em petição de miséria, vamos dizer assim, né? Vulnerabilidade é algo muito grave no Brasil, com essa pandemia então piorou muito, e a gente tem que ter aí, ser solidário, né? Desenvolver projetos sociais. A gente precisa de pessoas que fazem a filantropia, do filantropo, né? Da figura do filantropo. A gente precisa desse atendimento prioritário e momentâneo. Ou seja, também falo tudo isso, Ricardo, com propriedade, porque fui coordenador de projeto social de uma faculdade, e eu sei bem o que é esse trabalho de transformação. Legal, foi um prazer estar aqui. E eu digo que hoje eu estou trabalhando muito com um projeto, com a ferramenta da capelania, e a capelania social, não tanto ela para entrar em presídios, escolas, e também para fazer o atendimento, treinando as pessoas para fazer esse atendimento. E às vezes levar o alimento é apenas uma forma de chegar e conversar com essa pessoa e tentar fazer trazer ela, tentar dar um norte para ela. Então, você usa o nome de alguma instituição para isso? Como que é? Se as pessoas quiserem falar com você, saber mais sobre esse projeto, querer inclusive ajudar a fazer, né, para participar? Nós atuamos através do Instituto Combate Social, tá? Nós estamos ali na Rua Itambacuri, número 45. O nosso contato telefônico é 277-4342, mas se colocar nas redes sociais Instituto Combate Social, ali você já vai entrar no nosso site. Se você quiser nos ajudar, ali você vai ter todas as condições de estar nos ajudando aí com as cestas básicas ou com alguma coisa ali que a gente possa estar conduzindo a essas pessoas. Ricardo Borges, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu quero encerrar o programa de hoje me solidarizando, mandando um abraço para o comediante Whindersson Nunes, que nesta semana, infelizmente, perdeu o seu filhinho bebê, nasceu de 22 semanas, de forma prematura. E o que me escandaliza, o que me assusta, é a capacidade de algumas pessoas dizerem que o filho dele tinha que morrer. Porque ele teve um desentendimento com uma outra mulher, e aí, se errou ou não, quem somos nós para julgar? E isso não justifica o fato dele ter tido um desentendimento, ou que tenha mentido numa relação, que tenha tido até sei lá o que dentro dessa relação. Agora, ele estava muito feliz, né? O bebê nasceu no sábado e infelizmente na segunda-feira foi a óbito, e não justifica alguém desejar a morte de uma criança e desejar a morte de ninguém. Então, meu abraço ao Whindersson Nunes, ele, a esposa, e que estejam aí
sendo amparado pela fé, pelo amor, e que as pessoas façam uma reflexão de vida, porque não dá para viver num mundo desse jeito, né? Pensando naquilo que o Ricardo trouxe para a gente hoje do livro, o mundo que nós queremos, né? Que seja um mundo maravilhoso para cada um de nós. Beijo no coração, até quarta-feira aqui.